E aí, pessoas, mais uma semaninha, mais um vídeo, continuando o nosso papo sobre prescrição de exercício. Fábio Venturim, qualquer dúvida, qualquer questionamento do porquê que eu estou aqui, quem é esse rapaz que vos fala, se inscreve no canal, volta lá no primeiro vídeo, eu faço uma apresentação um pouco maior sobre isso. Brincadeira aqui é conversar sobre prescrição de exercício, um papo que na verdade não vai se esgotar, né? A gente tem aí falado sobre princípios científicos do treinamento esportivo e hoje a gente fala de mais um, o básico, né, que é o princípio da individualidade biológica, aquele que vai dizer que nós somos únicos, por mais parecidos que possamos ser em alguns hábitos que nós temos. É isso, se puder dar aquela contribuição, deixando um joinha aí pra gente, para fazer esse vídeo circular e esse assunto rodar mais, né, por um número maior de pessoas e isso fazer com que a gente consiga ampliar as discussões. Vamos lembrar que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então, quanto mais a gente debate, quanto mais a gente discute, novas perguntas virão e, consequentemente, novas respostas, e assim o mundo gira, em especial apoiado pela ciência, né? Que eu acho que é quem vai balizar aí a nossa profissão e a nossa forma de atuar com os outros sujeitos. Legal? Fica aí com a gente até o final, a gente vai conversar um pouquinho sobre a individualidade. Parece também muito óbvio, aliás, todos os princípios eles parecem muito óbvios no primeiro momento, mas eu fiz questão de lançá-los em vídeo para chamar de novo a atenção de que esse óbvio precisa ser dito, tá? Tem anos que a gente debate sobre isso e aí a gente consegue perceber, infelizmente, no trabalho de diversos profissionais da área, a carência dessa organização a partir de princípios que regem o básico do treinamento ou da prescrição de exercício, seja para o atleta ou para o não atleta. Legal? E aí quando a gente pensa na individualidade biológica, o princípio vai dizer basicamente isso, que existe uma individualidade do sujeito. Né? O exemplo que todo mundo vai falar quando relata sobre o princípio, quando discorre sobre esse tema, é sempre o exemplo clássico dos gêmeos, né? Especificamente os univitelíneos, que por força da natureza eles têm praticamente a mesma, né, configuração genética e, na verdade, ao longo dos anos você vai ver que mesmo assim esses sujeitos são diferentes. Então, fundamentalmente, entender que nós somos diferentes e isso, evidentemente, vai levar a que você pense a sua prescrição de modo individual. Então, o princípio basicamente vai dizer isso e isso é fundamental no treinamento, entender que cada pessoa é uma pessoa e que nós temos treinamentos específicos para cada uma delas. E é legal debater esse princípio porque é uma confusão muito grande nas pessoas. Muitas vezes o sujeito que não tinha conhecimento sobre isso que a gente vai conversar aqui agora e passa a ter um conhecimento raso sobre isso, ele também começa a questionar assim, mas então por que você tem uma aula onde eu tenho 30 pessoas ao mesmo tempo se cada um é cada um? Né? Então é para isso que a gente está aqui hoje, para tentar conversar aí uns 10, 15 minutinhos acerca dessas dúvidas, desse óbvio que precisa ser dito às vezes para que a gente consiga prescrever cada vez melhor o exercício físico. Então pensa assim comigo. Primeiro duas palavrinhas de conceitos aqui que são fundamentais, que é a história do genótipo e do fenótipo, né? Para que a gente não tenha mais dúvida em relação a isso. Então, o que forma o sujeito, e aí você vai pegar a literatura clássica disso, vai ter sempre assim, genótipo mais fenótipo igual a, aí aparece a figura de um ser humano lá, de um sujeito fazendo algum tipo de treinamento. Por que isso? Porque sim, é um somatório. Eu venho ao nascer com as minhas características genéticas, e aí a gente vai falar do genótipo. Então essa minha formação, ela depende totalmente do cruzamento de informações genéticas que foi feito entre a relação de sujeitos que são diferentes. E aí eu estou falando especificamente do seu pai, da sua mãe e, evidentemente, daqueles que os formaram. Então nós temos toda uma combinação genética de informações dessas pessoas que, ao se juntarem, passam para você. Então, piadinha de sala de aula que a gente fez aí por 18 anos, enquanto professor universitário que fui, é que agradeça seu papai e sua mamãe pelo que você é, né? E, em geral, o melhor que você possa ter hoje de característica genética foi esse cruzamento. Então, assim, obrigado pai, obrigado mãe pelo que eu tenho hoje aqui. Isso te dá uma formação, portanto, que é independente da sua escolha, né? Você só te cabe agradecer, como eu disse. Então, o genótipo tem a ver com todas essas características que você herdou, né? Herança genética.
Quando tem o somatório do fenótipo, é porque o fenótipo vai falar sobre, né, o conceito de fenótipo tem a ver com, né, pensa sempre assim, tem a ver com, né, toda essa influência do meio ambiente acerca do que você é. Então você vem com a característica genética, passa a sobreviver ou a viver e se relacionar no meio ambiente, aí eu estou falando do meio ambiente no sentido maior mesmo, né, de todos os estímulos que você receberá desse meio, e aí vai desde a tua formação no seu lar como fora do lar, estímulos físicos, psicológicos, sociais, toda a parte cultural que forma um cidadão. E esse será você, portanto. Então, esse somatório faz o sujeito. E é desse sujeito que nós dependemos sob o ponto de vista profissional, porque você vai propor estímulos, né? O sujeito está nesse meio ambiente sofrendo esses estímulos e você tem, ao ser contratado para trabalhar com um determinado grupo ou uma pessoa, a oportunidade, né, de escolher os estímulos corretos para que essa pessoa consiga o desenvolvimento que ela está pretendendo. Quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando daqueles objetivos. Né? Lembra? Eu posso ter um objetivo maior, emagrecer, hipertrofiar, melhorar minha agilidade, coordenação, força, me tornar uma pessoa mais emocionalmente sociável, capaz de conseguir ouvir a opinião do outro, debater com a opinião do outro com pouca agressividade, ser um sujeito que discute ideias, né? Que não tem aquela certeza absoluta. Então, tudo isso faz parte de uma relação e dos estímulos que você recebe e oferta enquanto profissional de educação física. Legal? Então, na prescrição de exercício é fundamental essa avaliação inicial, de tentar entender quem é esse sujeito que chega até você. Então, por exemplo, características genéticas relacionadas à prescrição de exercício sob o ponto de vista biológico, a gente destaca, né? A literatura, na verdade, né? Destacando com base nessa literatura, o percentual de fibras, de tipos de fibras musculares que nós temos hoje no nosso corpo. Então, se a gente pegar exemplos extremos, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, né? Pegue hoje um campeão aí dos 100 metros rasos, né? Um campeão olímpico, um campeão mundial, fatalmente, numa avaliação mais criteriosa sobre o tipo de fibra, você verá que o percentual de fibras de contração rápida é maior do que aquele mega campeão de uma atividade de resistência de longa duração, como é o caso da maratona. Então, provavelmente, ele tem na sua configuração genética um percentual de fibra diferente que propiciou que aquele tenha essa capacidade de desenvolver na sua modalidade, o melhor resultado possível. Então, nós teríamos aí os trabalhos de resistência de alta intensidade, né, de alta performance, vamos pensar assim que fica um pouco melhor. Os sujeitos com uma fibra, com características de fibra lenta, né, que são aquelas fibras também chamadas de oxidativas, e que funcionam melhor e têm um potencial maior para esse tipo de esforço, enquanto o velocista tem lá o seu tipo de fibra rápida. Um percentual muito maior, evidentemente. Características como, por exemplo, a altura máxima esperada. Essa é legal, né, de discutir, porque a previsão da tua altura, ela também é um componente genético, e você vem com ela. Então eu costumo brincar que a gente vai morrer sem saber qual era a nossa altura correta, sob o ponto de vista de você atingiu uma altura máxima, nunca saberá. Né? Por mais alto que você seja, ou mais baixo que você seja, a gente nunca vai saber se aquilo ali era a altura máxima. Porque eu posso interferir sobre o ponto de vista de atrapalhar, sobre o ponto de vista, né, de fazer com que você fique mais alto do que você tem na tua herança genética essa previsão, é muito difícil. A menos, evidentemente, que eu tenha uma tecnologia que possa interferir na genética do sujeito. Se você deixar a coisa andar, né, como a genética te propicia, você pode piorar. Por exemplo, não ofertando os estímulos corretos para um desenvolvimento da estatura do sujeito de modo adequado. Né? Quais são esses estímulos aí que a gente sabe, né? A ciência já tem mostrado para a gente? Então, uma alimentação adequada, e aí é papo lá com o nutricionista. Eu preciso da oferta de sol, né? De luminosidade. Eu preciso de estímulos, né, de movimento corporal, e feito isso de maneira adequada, eu propicio que esse sujeito tenha a altura máxima geneticamente esperada para ele. Então não tem esse negócio, né, de muita mãe antigamente querendo alongar o sujeito, ou colocar em atividades, né, ou modalidades esportivas como basquete, achando que ele vai crescer mais, etc. Então não é a modalidade que vai fazer isso.
são os estímulos que envolvem muitas vezes, obviamente, algumas modalidades, mas não por especificidade, né? Não é o basquete que faz crescer. Eu tenho ali uma seleção natural de pessoas mais altas que vão ser postas naquele time, em especial nos de alta performance. Então, basicamente, eu preciso ter esse nível de compreensão, né? Então, não dá para prometer, por exemplo, que um sujeito vai virar um culturista a partir só do seu treinamento. Ele precisa desse potencial genético para isso. Mas quando eu me refiro ao basquete, ao culturismo, por exemplo, eu falo do campeão mundial, eu falo daquela alta performance, o sujeito que se destaca no mundo todo. O que não é para ser entendido como impossibilidade de participar desse tipo de modalidade. Então a ideia não é desestimular as pessoas, é deixar claro a partir da individualidade até aonde ela pode ir. Então é óbvio que um sujeito lá com um percentual de fibra lenta muito baixo, ele tem o potencial de aumentar um pouco a massa muscular, mas ele jamais será um campeão mundial, né? E aí quando eu digo jamais, é porque ele vai competir em algum momento com sujeitos que têm o mesmo nível de treinamento, de competência técnica que foi ofertado a esse sujeito, porém a diferença genética vai fazer com que haja esse contraponto, e aí evidentemente você tem o grande campeão. Mas o nosso papo nem sempre é para o grande campeão, porque esse é aquele percentual mínimo, né? Nós estamos falando para a população de modo geral, na maioria das vezes, que é de fato aquelas pessoas que estão no seu radar aí de contrato. Então, analisar o tipo de fibra, a altura que esta pessoa tenha, potencial de consumo máximo de oxigênio. Então você tem o máximo esperado. Mas entre o máximo esperado e o mínimo, considerando a ausência total de estímulo, existe uma zona treinável e é aí que a gente se encaixa, né? Então quando eu me refiro, por exemplo, a esses sujeitos específicos, a ideia é estimular com que as pessoas façam aquilo que elas queiram fazer, desde que elas estejam cientes do máximo que elas poderão atingir. Esse é um ponto muito bacana. Legal? Outra, com relação ao princípio da individualidade, é aquela discussão das aulas em grupo. Então, saber que um sujeito é único é importante demais para que a gente não cometa erro e excesso de prometer o que a gente não consegue, ou que a pessoa também não vai se desenvolver. Mas as aulas em grupo, ou aquelas aulas de iniciantes com umas séries mais ou menos padrão, elas têm sim a sua serventia, porque apesar da individualidade, algumas características são similares, ok? Então, quando eu passo uma série igual, por exemplo, para iniciantes, ela não precisa ser igual em todos os detalhes, mas um grande percentual desse programa, dessa prescrição de treinamento, será sim parecido, porque esses sujeitos eles têm características como, por exemplo, baixo nível de condicionamento geral quando eles entram em qualquer modalidade. Então, qualquer coisa que você faça ali vai fazer diferença para isso. E aí o que a gente precisa pensar é alguma especificidade, por exemplo, que invibialize algum exercício, algum gesto motor, algum padrão motor que ele não consiga fazer. Daí a gente retira isso naquele momento e vamos trabalhar de modo específico. Mas grande parte, como eu disse, é muito parecido. Daí não ser errado as aulas em grupo. Só que eu preciso aí sim de uma competência técnica muito grande do profissional que prescreve para que ele seja capaz de pensar não só a individualidade por sujeito, mas a individualidade nesse caso, né, parece um contrassenso, mas é pensar o grupo, qual é o potencial daquele grupo para aquela carga que ele irá ofertar. E aí sim ele pode desenvolver um belíssimo trabalho misturando aí muita gente parecida. E aí eu preciso daquela turma sempre, né? Dos iniciantes, dos intermediários, dos avançados e por aí vai. Legal? Espero ter ajudado aí com um pouquinho de informação, tenha despertado aí a vontade de vocês procurarem um pouco mais de leitura. Né? Lembra que 15 minutinhos não resolve a vida de ninguém. Ele simplesmente estimula a gente a correr atrás de outras perguntas e necessariamente outras respostas. Valeu, um abraço, não esquece do joinha, se inscreve aí no canal, dá uma olhada nos outros vídeos, deixa sua crítica aí pra gente. Valeu, um abração.